computador. Gravando. Deixa eu ver aqui, recording. Ok. Boa tarde a todos e todas. Meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando nesse grandioso evento, o primeiro Encontro Internacional de Juristas EIJUR 2021. E aprendendo também sobre vários temas de direito com grandes juristas. Hoje nós temos a honra de ter conosco a doutora Cláudia Loureiro, que abordará sobre a perspectiva cosmopolita do direito internacional. Vou ler o currículo da doutora Cláudia. Ela faz estágio de pesquisa pós-doutoral em Direito em Andamento pela Nova School of Law, Lisboa. Estágio de pesquisa pós-doutoral em Direitos Humanos, concluído pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Estágio de pesquisa pós-doutoral em Direito Internacional e Comparado, concluído pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora permanente do mestrado em Direito e da graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Membro da Nova Refúgio Legal Clinic Lisboa, coordenadora do grupo de pesquisa em Biodireito e Direitos Humanos, da UFO, currículo, aí, esse é o currículo dela que nós apresentamos, e passo diretamente a palavra à professora para que nos contemple com esse grandioso tema. Boa tarde a todos, boa tarde, Aisha, boa tarde, Santiago. Gostaria de agradecer a todos pelo convite, participar desse primeiro encontro internacional de juristas, é uma grande oportunidade de divulgarmos as nossas pesquisas e também de dialogar com professores, pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior. É uma grande honra poder participar, registro aqui meus agradecimentos, minha gratidão pela oportunidade, principalmente por ter sido convidada pela Aisha, que é uma grande amiga, uma querida amiga que eu carrego dentro do meu coração. Muito obrigada. Eu escolhi falar sobre a perspectiva cosmopolita do direito internacional, que vem sendo objeto de minhas pesquisas há alguns anos. E durante os meus estudos, eu pude perceber a dificuldade de se aplicar a tese do direito cosmopolita no direito internacional. Por isso, eu entendi que seria uma contribuição jurídica importante dar andamento a esses estudos e divulgá-lo divulgar o tema em minhas falas, palestras e artigos, para que possamos disseminar o conhecimento a respeito do direito cosmopolita e como ele influencia o direito internacional. Então, esse é o objeto da pesquisa e o objeto da minha fala de hoje com vocês aqui. Eu começo a minha fala com a frase emblemática de Diógenes: eu sou um cidadão do mundo. E lá, ao final da minha fala, eu vou explicar por que essa frase do Diógenes vai permear e permeou toda a minha fala, e na minha conclusão, vocês vão perceber por que eu iniciei e fiz essa abertura com a frase de Diógenes. Eu sou um cidadão do mundo. Somente eu ou todos nós? Você sabia que você é um cidadão do mundo? Alguém já te disse isso alguma vez? Imagino que não. O cidadão do mundo é aquele que tem um vínculo afetivo comum com todo mundo, e não apenas um vínculo político com determinado Estado. A essência do direito cosmopolita, de acordo com as minhas pesquisas, portanto, é o Instituto Jurídico da Cidadania Global. Como é que esse Instituto Jurídico, ele contribui para que a vertente da teoria do direito cosmopolita, ela possa ser uma realidade. Muito bem. Em primeiro lugar, é importante acrescentar que a tese do direito cosmopolita, eu fiz um recorte histórico e metodológico na fala, e, portanto, eu vou partir da tese kantiana do direito cosmopolita, que ficou registrada em sua obra A Paz Perpétua. O direito cosmopolita é uma teoria do direito que preconiza a ordem republicana de um Estado constitucional
democrático fundado nos direitos humanos. Ela foi defendida por Immanuel Kant, como eu disse e repito, em sua obra A Paz Perpétua. Entretanto, Kant era o homem do seu tempo e, obviamente, naquele momento ele não tinha condições de prever todas as dificuldades, né, e toda a problematização, toda a dificuldade, a fragmentação do direito internacional no mundo inteiro. Ele também não tinha como prever, né, as guerras étnicas, os conflitos internacionais, os conflitos armados que a comunidade internacional vivenciaria. Então, nós temos que entender que, obviamente, que a tese do direito cosmopolita, desenvolvida por Kant em sua obra A Paz Perpétua, que prevê a hospitalidade mundial, foi uma obra localizada num determinado tempo, num determinado período. Sendo assim, nós temos de trabalhar para que essa tese, essa teoria do direito, a teoria do direito cosmopolita, ela possa ser uma realidade de acordo com o momento atual. Então, é isso que nós vamos apresentar aqui na nossa fala. Muitas pessoas entendem de maneira equivocada a expressão, a fala de que existe a necessidade de se implantar um Estado jurídico mundial que congregue os povos e elimine a guerra. Não estamos aqui propondo a criação de um Estado universal, embora haja doutrinadores que defendam essa bandeira. Mas, na verdade, entendemos que não seria viável a criação de um Estado universal nos moldes tradicionais que nós conhecemos do nosso Estado nacional. Então, não seria a mesma coisa. O direito cosmopolita, portanto, ele foi desenvolvido por Kant, que apresentava uma diferença entre o direito cosmopolita e o direito clássico das gentes. E o Estado cosmopolita, portanto, nesse sentido, ele é diferente do Estado interno, do Estado nacional, e não se submete, uma vez que os estados têm dificuldade de se submeterem às leis coercitivas públicas de um poder superior, exceto no caso da União Europeia, que é uma organização internacional de cunho supranacional. E, portanto, existem leis europeias, um ordenamento jurídico europeu que é eficaz e efetivo em relação aos estados nacionais, né? Então, essa é a ideia do direito cosmopolita, ela vai se centrar, além da tese da cidadania global, também no contexto da soberania externa, e vai explicar como é que os estados devem atuar de acordo com a sua independência e de acordo com o princípio da não intervenção no ambiente externo. Como é que eles vão se colocar no ambiente externo atual e não mais na realidade vivenciada no período em que Immanuel Kant escreveu A Paz Perpétua. Então, nós já passamos daquele período. Qual é a proposta aqui do direito cosmopolita, da reformulação desse direito cosmopolita, para que ele seja viável nos dias atuais? Introduzirmos políticas de paz, discutirmos a interdependência das sociedades, dos estados e criarmos uma esfera pública de atuação do cidadão global, né? Então, o cidadão global precisa ter meios e mecanismos para ele exercer a cidadania no ambiente global. Então, é necessário rever, concluindo essa primeira explanação, a ideia da soberania externa dos estados, da soberania interna dos estados, as instituições normativas de poder clássico, revermos a ideia da globalização dos riscos e da estratificação da sociedade mundial. E, nesse sentido, o direito cosmopolita, ele apresentaria uma dicotomia importante entre o cidadão global, o cidadão cosmopolita e o cidadão político que tem uma relação de dependência, um vínculo jurídico-político com um determinado Estado. Nesse contexto, os indivíduos, no direito cosmopolita, assumem uma posição jurídica imediata na comunidade internacional, que tem o dever de observar e atualizar os direitos humanos para que eles sejam implementados em face dos governos nacionais, vis-à-vis os estados nacionais. Portanto, é necessário que se promova uma releitura do princípio da não intervenção,
para que a sociedade mundial encontre a sua expressão na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e atue em cooperação internacional para construir capacidades de ação supranacionais em diversas regiões da Terra, concretizando-se assim a democracia cosmopolita, para que o cidadão global ele tenha mecanismos de atuação no direito global. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um exemplo para contextualizar para vocês de maneira empírica essa minha fala. Existem lugares, por exemplo, em que os imigrantes já têm o direito à manifestação popular. Em alguns lugares na Espanha, eles já têm o direito de participar politicamente das decisões da sua comunidade. Então, isso é um avanço importante, porque normalmente o imigrante é aquela pessoa que vem de fora, que detém outra nacionalidade, ou seja, que detém um vínculo jurídico-político com outro Estado, e ele se dirige ao Estado de destino, e nesse Estado de destino, ele não goza dos direitos fundamentais, e, portanto, ele não tem capacidade de agir politicamente falando. Em alguns países, isso já vem sendo revertido, e esses imigrantes já têm encontrado mecanismos para promover a participação popular. Utilizando-se, portanto, então, a partir desse exemplo, a tese de Thomas Pogge, eu introduziria 3 acepções do direito cosmopolita. O direito cosmopolita, ele teria uma acepção legal, moral e política. Sob o aspecto legal, o direito cosmopolita pressupõe uma ordem global, onde todas as pessoas têm direitos e obrigações equivalentes, onde as pessoas são cidadãs de uma república universal. Sob a perspectiva moral, todo ser humano, na ordem global, tem uma estatura global como uma unidade moral. Sob a perspectiva política, todo e qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, tem o direito ao exercício dos seus direitos fundamentais e o direito de ter acesso aos mecanismos para fomentar a sua participação popular, né, a sua atuação política, para participar das decisões mais importantes daquele estado, daquele lugar onde ele se encontra no momento. Além disso, como teoria do direito, o direito cosmopolita, ele prevê a fragmentação vertical do exercício da soberania para propiciar que as instituições internacionais atuem no sentido de concretizar os direitos humanos. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam compreender essa ideia do direito cosmopolita de fragmentação vertical do exercício da soberania. O Tribunal Penal Internacional é um exemplo da fragmentação vertical do exercício da soberania dos Estados. Quando um Estado adere ao Tribunal Penal Internacional, ele aceita a jurisdição universal do Tribunal Penal Internacional e, nesse sentido, verifica-se a fragmentação vertical do exercício da soberania por parte desse Estado, que passa de modo que esta soberania passa a ser exercida por uma outra instituição internacional que não é uma instituição nacional. Nesse caso, apresenta-se aqui a realidade da fragmentação vertical do exercício da soberania, que não enfraquece a soberania do Estado, mas, ao contrário, a fortalece, porque a divide em diversos graus e instituições que poderão contribuir para a concretização dos direitos humanos. Sendo assim, quando um Estado não tem como, não pode, não tem estrutura, não pode ou não quer punir um crime contra a humanidade, incidirá a jurisdição universal do Tribunal Penal Internacional para exercer a jurisdição universal que principalmente seria daquele Estado, em primeiro lugar, e de forma complementar, o Tribunal Penal Internacional exerce essa jurisdição universal como um subrogado da humanidade para promover a punição em relação aos crimes contra a humanidade que aquele Estado não foi capaz de executar. Perdão que eu preciso ligar aqui meu computador, que a minha bateria vai acabar. Desculpe a intromissão. Muito bem, continuando a minha fala, é necessário compreender, nesse contexto, que o Tribunal Penal Internacional, portanto, ele tem
atuação importante dentro desse contexto do direito cosmopolita, assim como a Corte Interamericana de Direitos Humanos dentro do sistema interamericano, e assim como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos no contexto da União Europeia. Seriam situações equivalentes nesse contexto do direito cosmopolita. O direito cosmopolita, portanto, tem relação com a tese da globalização e com a sociedade de risco. Então, por que a globalização influencia a atuação e a incidência dos direitos humanos? Com a globalização, do direito cosmopolita, perdão, com a globalização, nós tivemos a revisão, né, das fronteiras, do significado e da importância das fronteiras. E, portanto, a movimentação de pessoas entre as fronteiras também ela se tornou uma realidade, né, com a globalização, e não somente a revisão das fronteiras e a transferência de bens e serviços entre fronteiras. Nesse sentido é que nós vemos o contexto da cidadania global chamando atenção para a necessidade de consolidar a cidadania, o direito cosmopolita, porque aquele cidadão, ele não vive mais consciente de que os direitos que ele tem no seu país de origem, com o qual ele tem um vínculo jurídico-político, ele não entende mais que aquilo é uma realidade, que aquilo satisfaz os interesses dele. Então, ele precisa se movimentar entre fronteiras para ir em busca do reconhecimento dos seus direitos em outro estado, no estado de destino. Então, ele decide não ficar mais no seu estado de origem. Isso é um efeito da globalização e um efeito da globalização dos riscos. Por quê? Porque a sociedade, através da globalização, foi dividida entre países ricos e países pobres. E os países pobres, geralmente, foram os países que foram colonizados e que foram oprimidos pelos países ricos para proporcionar a acumulação de riquezas nos países ricos. Portanto, essas pessoas que estão lá na zona periférica do mundo, nos países pobres, elas não suportam mais serem depositárias dos riscos que a parte rica do mundo transfere para eles. Então, essas pessoas migram para os países de destino, que estão normalmente no contexto do norte global rico, em busca de melhores condições de vida. E é aí que, nesse contexto, eu vou fazer a conexão entre globalização, direito cosmopolita e cidadania global. Quando este ser humano se desloca para um país do norte global, ele vai em luta do reconhecimento, faz isso como um ato político, na luta pelo reconhecimento da sua cidadania global. Ele não quer ser mais apenas um imigrante, uma pessoa que veio de fora e que será oprimida também lá, no país de destino. Ele também quer exercer a sua cidadania. E aí, nesse sentido, que essa fragmentação vertical do exercício da soberania, com a concretização dos direitos humanos pelos tribunais internacionais, por exemplo, obriga e vai pressionando os estados a conferir direitos de participação política a esses imigrantes nos países de destino. E, nesse sentido, nós vislumbramos uma ligação importante entre o direito cosmopolita, a cidadania global e a globalização dos riscos. O direito cosmopolita, portanto, se destina a proteger a emergência da sociedade civil global, promovendo a articulação entre o direito de cidadania e o direito cosmopolita no direito internacional positivo. A acepção do direito cosmopolita é compatível com uma espécie de federação global dos estados, de acordo com as ideias de Habermas. O cosmopolitismo, ao contrário do que muitos pensam, como eu disse lá no começo da minha fala, não defende um estado global, mas sim que cada indivíduo seja um cidadão global, um cidadão do mundo, que tenha seus direitos e possa exercê-los no aspecto global e universal. Portanto, o direito cosmopolita é a lei feita por cosmopolitas, por aqueles que são independentes dos estados e que sabem, que têm a consciência de que pertencem a uma comunidade internacional, independentemente do vínculo jurídico-político que detenham com seus estados de origem. O direito cosmopolita, ele encarta os interesses da comunidade global,
advoga valores universais com os direitos humanos, em consonância com os direitos humanos, sem desrespeitar a diversidade, né, com a observância da diversidade. Ele difere do direito doméstico e do direito internacional. Portanto, ele é uma categoria autônoma, o direito cosmopolita, que também é feito por atores não governamentais, transcende fronteiras, no sentido de garantir os direitos humanos dos indivíduos, independentemente de sua nacionalidade. Ele exige a cooperação entre os Estados para a garantia da paz perpétua. Um exemplo de um modelo de direito cosmopolita que nós poderíamos usar seria a conformação da União Europeia, seria um modelo, de acordo com Habermas, com as ideias defendidas nas obras dele a respeito do direito cosmopolita. Portanto, o direito cosmopolita refere-se às regras que reconhecem estándares legais para todos com igualdade, promovendo as relações entre os Estados e os cidadãos de outros Estados. Tem base numa ordem pluralista de instituições que não respeita limites convencionais impostos pela soberania, mas que defende os interesses da humanidade. E, portanto, é por isso que ele promove essa fragmentação vertical da soberania nacional. Então, se nós pudéssemos exemplificar alguns modelos, algumas situações que refletem esses interesses da humanidade dentro do contexto cosmopolita, nós poderíamos falar, agora em tempos de COP26, né, da proteção ao meio ambiente. Como eu usei o exemplo da cidadania global, poderíamos usar o exemplo dos deslocamentos forçados, do imigrante, esse desconhecido, o imigrante, o cidadão global, que todos veem como um estrangeiro, como um intruso, como um inimigo, mas que na realidade é um cidadão global que faz parte de uma organização transnacional na defesa dos interesses comuns da comunidade internacional, que promove diálogos entre organizações e instituições sul-sul de direitos humanos, através dos movimentos sociais transnacionais, promovendo na ideia de Boaventura de Sousa Santos a globalização de baixo para cima. Portanto, voltando à frase de Diógenes, eu sou um cidadão, uma cidadã do mundo, e todos vocês que estão me assistindo nesse momento também representam um espectro dentro do contexto da cidadania global, que é o Instituto Basilar do Direito Cosmopolita. Eu acredito que já atingi o meu tempo, essas eram as ideias que eu queria desenvolver com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de participar e de me colocar à disposição para o debate. Muito obrigada. Professora, doutora Cláudia, muito obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos, que é de interesse de toda a sociedade global. Que maravilha termos à nossa disposição a internet que nos aproxima e nos permite realizar esses eventos. Aqui, cada um de nós somos de um estado do Brasil, mas estamos lado a lado nesta tela. Mas, se Deus quiser, logo faremos os nossos eventos presenciais também. Já tive a honra de participar contigo em outros eventos, e a cada palestra eu aprendo muito com essa minha querida amiga. Professora, muito obrigada novamente. Agradeço pela magnífica palestra. E agora eu vou convidar o Dr. Max Silva, que nos brindará com um importante tema, a importância da integração entre os Estados, o direito internacional e a necessidade de ampliação da competência do Tribunal Penal Internacional. E desde já eu repasso a palavra ao Dr. Max. Muito obrigado. É imensamente honroso ter essa oportunidade de palestrar, ainda mais após a doutora Cláudia Loureiro, que fez uma belíssima palestra, absolutamente completa, que foi uma verdadeira aula jurídica sobre direito internacional, e, inclusive, o tema casou absolutamente com esse tema que, no caso, eu alterei o meu tema principal da minha palestra para fazer esse, justamente para contemplar a grandeza
desta palestra de abertura efetuada por Vossa Excelência, doutora Cláudia Loureiro. Muito grato. Inicialmente, eu faço por destacar de que um pouco sobre o Tribunal Penal Internacional. Ele foi criado justamente após para julgar alguns crimes contra, no caso, para pelo menos garantir que haja a imparcialidade em julgamentos de crimes contra a humanidade, que foi naquele caso após o Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal considerado de exceção, que foi criado especialmente para julgar e processar os nazistas, na época, após a Segunda Guerra Mundial. Aí foi criado, adiante, o Tribunal Penal Internacional. Nesse Tribunal Penal Internacional, ele é um órgão que julga as pessoas, de fato, né? Mas ele não julga países. É diferente, ele julga pessoas, ou seja, um órgão que julgará pessoas, mas não os países. Pessoas estas que são responsáveis por crimes considerados graves no cenário jurídico e no cenário internacional, que vem a ser crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, crimes de genocídio, ou seja, crimes que colocam fim à questão da humanidade. Todavia, o que eu observo? De que o Tribunal Penal Internacional foi criado, na época ainda pelo Estatuto de Roma, que era com base numa determinada época uma determinada época, com uma determinada realidade social, com uma determinada vivência por parte de sociedades, ou seja, num momento político, social e econômico distinto do que está sendo efetuado no presente momento. Assim, faz de suma importância que ocorra ao meu ver, uma reformulação de ampliação dessas competências, porque o que acontece na nossa atual conjuntura? Existem delitos de forma bastante graves, como vem a ser casos de abuso de autoridade, questão de ilícitos administrativos, entre outras questões, que eles também, de certa forma, indiretamente, ocasionam crimes contra a humanidade. Porque, porventura, desvios em recursos da saúde, ele ocasiona também problemas diversos, que ampliam cada vez mais as mortes de pessoas, ou seja, de maneira indireta, ele estaria ali afetando na vida de muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas teriam sua vida cerceadas. Então, existe toda essa contextualização, pelo menos no momento da atualidade, porque na época que foi criado o Tribunal Penal Internacional e fixadas suas competências, era um cenário jurídico, um cenário político, um cenário econômico, um cenário social distinto do que está sendo agora. Atualmente, a criminalidade, as formas como vem a ser ocorrendo, o uso do poder público, o uso da força estatal, o uso dos poderes constituídos, seja do âmbito do executivo, legislativo, judiciário, estão sendo cada vez, em alguns casos, veementemente absurdos, o que gera situações de desconfortos, entre outros prejuízos para a dignidade da pessoa humana, ou seja, afeta direitos e garantias fundamentais de muitas pessoas. E, porventura, o que eu também observo é de que existem muitos regramentos e muitas constituições que tipificam alguns crimes cometidos por pessoas que estão na frente de qualquer um dos poderes da administração pública. Então, seria de suma importância que o Tribunal Penal Internacional ele pudesse ter a sua reformulação no sentido de ampliar suas competências, justamente para processar e julgar algumas demandas, porque o outro aspecto também que eu venho observando, caso de abuso de autoridade. Foi criada no Brasil a lei do abuso de autoridade que coíbe, pune com penas determinados agentes públicos que ajam em desconformidade com o texto expresso em lei, ou seja, eles passam por cima das normas. Todavia, em que pese a força, a honradez desta lei do abuso de autoridade, o valor dela sendo criado, mas houve diversos setores de instituições, ou seja, segmentos sociais que estão sendo contra essa lei do abuso de autoridade, justamente para que gere a impunidade daquela determinada classe de pessoas que possa se sentir ofendida caso seja acusado de praticar abuso de autoridade contra alguma pessoa.
E, nesse sentido, a advocacia ela está trabalhando nessa vanguarda, na defesa do fortalecimento da dignidade da pessoa humana. Mas não são raros os casos em que advogados acabam sendo vítimas de abuso de autoridade, de pessoas que estão investidos em cargos com regulamentação constitucional, mas que tais pessoas se utilizam do cargos para prejudicar a vida de outras pessoas. Age de maneira totalmente parcial, totalmente alheia ao que está expresso na Constituição Federal, fazem do seu poder, construído constitucionalmente, como uma forma de repressão contra segmentos sociais e contra quem esteja na qualidade de defesa daquele segmento social. E assim, seria também algo também de suma importância que se um Tribunal Penal Internacional ele agregasse em sua competência para julgar casos de crimes cometidos contra advogados, contra defensores. O porquê eu digo isso especificamente no que se refere à classe específica da advocacia? Porque, ao longo do tempo, ao longo das nações, em qualquer país, existe a função do advogado que faz a defesa do seu cliente constituído ou do órgão constituído. Mas muitos desses advogados ficam em situações de plena vulnerabilidade, como vem a ser caso de advogados de vítimas de escândalos de ordem sexual, de escândalos políticos, entre outros fatos, que acabam sendo vítimas de crimes, uma vez que não tem, que eles estão fazendo o seu trabalho, mas eles não detêm da proteção jurídica adequada. E muitas vezes o Estado não fornece a proteção. E outras vezes, agentes da lei, ao invés de seguirem o que está escrito nos textos judiciais e legais, no caso cito aqui na realidade do Brasil, eles passam por cima disso, desrespeitam, violam prerrogativas de advogados. Aí os advogados ou a classe da advocacia tenta recorrer, mas uma instância superior, ela nega até um pedido de defesa de um advogado, ou seja, nega até o acesso da instituição jurídica a algum processo, algum procedimento que algum advogado esteja necessitando de amparo de suas prerrogativas. E aí tento recorrer, e aí essas instâncias, também alguma outra instância superior acaba não aceitando, justamente para manter a uniformidade daquele entendimento de baixo, o que é um fato absurdo. E o que também, situações como essas, às vezes ocorrem em grandes estados, em grandes estruturas legais, ocorridas, instituídas em determinados locais. Todavia, já pensamos, como é que não vem a ser casos de locais, estados ou países mais isolados, estados pequenos, em que a parte das instituições públicas, elas são, às vezes, se confundem com o interesse pessoal de quem está ali situado na frente em um determinado cargo de poder, ou seja, ocorrem muitas violações. Por isso, é de suma importância que ocorra pelo menos um movimento que vise essa modificação da competência do Tribunal Penal Internacional para poder julgar e processar violadores da advocacia, violadores dos direitos das prerrogativas do advogado. Eu não estou dizendo que o advogado ele está situado num patamar superior, não. Pelo contrário, o advogado é um mero instrumento de ocorrer uma melhor garantia dos direitos e garantias fundamentais por parte do cidadão constituído. Então, o advogado ele é um instrumento. Todo o seu serviço, como na prática da advocacia, ele está sempre a serviço de quê? Da população da sociedade, uma vez que até propriamente a legislação brasileira menciona de que o advogado ele exerce uma função social. Ou seja, ele exerce uma determinada função social, e, inclusive, na própria carteira da OAB diz que a advocacia possui fé pública. O grande problema é o quê? Os violadores que atacam, vilipendiam a advocacia constantemente e querem enfraquecer a advocacia de todas as formas possíveis. E para esses violadores, em muitos casos, eles ficam impunes conforme as instituições estaduais.
deixam eles impunes em muitas situações, seja por questão de corporativismo, seja por questão de falta de uma aplicação de uma lei mais rigorosa, entre outros pontos. Por isso, uma importância de um órgão internacional poder julgar e poder processar e julgar determinados tipos de agentes, uma vez que a violação à prerrogativa de um advogado gera automaticamente a violação contra os direitos e garantias fundamentais de um cidadão. Uma vez que aquela violação, se ela não for coibida, aquele violador vai começar a sentir o gosto de querer violar outros direitos de outras pessoas. E aí, se ele está violando um direito de uma pessoa que compreende da legislação, já pensamos o que esse cidadão não faz com pessoas humildes, pessoas que não detêm o conhecimento jurídico adequado, ou seja, passam por cima de diversas formas. Então, esses pontos que são de suma importância nesse sentido da integração entre estados, entre instituições jurídicas, principalmente de defesas da advocacia e do fortalecimento desse direito internacional, justamente para ver o direito de defesa como um instrumento internacionalizado. E aí, para poder ampliar as competências do Tribunal Penal Internacional e fortalecimento deste Tribunal Penal Internacional como uma forma de ampliação da defesa da dignidade das pessoas humanas. Porque o que acontece na realidade, por exemplo, aqui no Brasil? Existe sempre circulação de notícias de que determinadas pessoas, houve petição denunciando determinada pessoa, determinado políticos, ou políticos, ou autoridades por prática de genocídios no Tribunal Penal Internacional. Todavia, em sede do Brasil, quase eu não vejo um respeito por parte de muitas pessoas à figura de órgãos internacionais, ou seja, mesmo que eu esteja fazendo uma denúncia, por exemplo, como uma suspeição contra um julgador, eu denuncio perante o Tribunal Penal Internacional, ou perante, no caso, o Tribunal Penal Internacional, não, desculpem, perante a ONU, perante a Corte Interamericana, e até mesmo a ONU faça um parecer dizendo que verificou um caso de imparcialidade naquele julgamento que compromete toda a dinâmica daquele julgamento, mas eles recomendam, e aqui no Brasil alguns julgadores não acatam uma recomendação até de órgãos internacionais, o que é um absurdo, o que é um total desrespeito. É como ter sido um fato concreto que ocorreu aqui no Brasil, de que um magistrado que julgou uma determinada pessoa, o advogado dessa determinada pessoa denunciou o caso à ONU, e aí houve um parecer prévio, mencionando, aliás, um parecer de um órgão internacional, mencionando que aquele julgamento estava ocorrendo de maneira imparcial, salvo engano, mas aquele julgador não aceitou aquilo. Depois foram postas exceções de suspeição contra tal julgador, o julgador também não aceitou, depois foi recorrido para outras instâncias, também não aceitaram, e aí depois foi recorrido para o Supremo de forma heróica considerou existente a suspeição e anulou todo o julgamento cometido, todo o julgamento proferido por tal magistrado. Mas veja só, se tivessem desde o início acatado a recomendação de um órgão internacional, tinha sido resolvida a situação, mas não. Essa falta de respeito aos órgãos internacionais e suas recomendações fazem com que no Brasil permeie muitas violações aos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, finalizo a minha palestra. Muito obrigado. Passa a palavra ao Dr. Ache para a realização do encerramento. Digo que o EJUR 2021 conseguiu reunir os melhores juristas do mundo, digo com toda razão. Neste painel, fomos contemplados com 2 palestras magníficas. E é com muita honra que menciono que o Dr. Max
organizou este evento, está organizando este evento juntamente comigo e com outros organizadores que estão dispostos a fazer deste um dos melhores eventos jurídicos do mundo. Parabéns, Dr. Marcos Santiago, pela palestra. Estamos todos muito felizes por aprender contigo sobre essa importante temática que você trouxe. E agradeço a todos que nos acompanharam durante a exposição deste painel e dou por encerrado este painel. Até o próximo.